Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você. Boa noite, pessoal. Meu nome é Giovana, eu sou supervisora comercial do 3R Lab. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa 25ª edição do treinamento, do curso de treinamento de interpretação e análise de forragens. Eu espero que todos vocês tenham proveito com as informações que serão passadas pelo Dr. Marcelo Ramos, que será de grande valia a todos vocês. E eu tenho certeza que poderão aplicar com facilidade todas as informações dessa noite na prática de vocês do dia a dia. Bom, como eu disse, meu nome é Giovana, eu sou supervisora comercial do 3R Lab, e para quem não conhece, o 3R Lab é um laboratório de análise agropecuária do Grupo Reagro. Como podem ver, fazemos análise de silagem, solos, minerais, rações, calcário, gesso, feno, pré-secado, água, folhas, cama de composto e fertilizantes. Ou seja, é um laboratório completo voltado para atender nossos clientes do agronegócio. Possuímos todos os selos de certificação disponíveis no mercado. E somos o único laboratório no Brasil que possui o selo norte-americano. E isso faz com que tenhamos qualidade, confiabilidade e agilidade para entregar nossos laudos aos nossos clientes. Peço que todos vocês sigam as nossas redes sociais, tanto no Facebook, Instagram, YouTube, e participem dos grupos de WhatsApp e Telegram, onde postamos conteúdos diários dos dados do 3R Lab. Bom, meu contato está na tela de vocês. Giovana, meu nome, 35988740153. Qualquer dúvida com relação ao laboratório pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição de vocês. Só lembrando que no final deste treinamento vai ter um momento de perguntas e respostas ao nosso palestrante Marcelo Ramos, e as dúvidas que surgirem durante a apresentação podem colocar nessa caixinha de perguntas Q&A. Muito obrigada e tenham bom aproveito. Obrigado, Giovana. Pessoal, muito obrigado pela presença. A gente está começando aqui com 34 pessoas. Quando você abre o olho, nós já estamos em 26 de maio, né? Um momento aí de repensar as metas do começo do ano, né? Quais foram as metas que nós colocamos e onde nós estamos e lutar para bater as metas, porque a vida é boa. Então, Giovana, muito obrigado. Giovana começou agora substituindo o Gustavo, está em Goiânia, está na unidade de Goiânia, indo muito bem. É a terceira unidade do 3R Lab. E parabéns, Giovana, pela apresentação, tá? Pessoal, hoje nós vamos bater um papinho. Vou compartilhar minha tela com vocês. Eu já sei que vocês vão pedir para apresentar. Vou ficar com uma tela só um minuto. Ok, sinta perfeito. Vocês estão vendo a tela toda, pessoal? Sim. Ok. Então, novamente, obrigado pela presença. A gente tem um treinamento legal que pode ser estendido, e a gente vai começar a dividir agora ele em pecuária de leite e pecuária de corte, para os exemplos serem mais localizados, os números serem mais focados e as perguntas serem mais focadas. Então, esse vai ser o último treinamento geral. Depois nós vamos focar no corte um mês e no leite outro mês, tá? Então, vamos lá. O 3R Lab é uma empresa de um grupo de empresas, tem o Reagro Consultoria, o Reagro Ensino, o Ideagro, o 3R Lab, o Reagro Pesquisa, Bionip. Esse grupo de empresas consegue ajudá-los de uma série de maneiras. Uma maneira com o laboratório é com as análises, e nós vamos começar apresentando para vocês. Então, não se preocupe, nós vamos discutir um pouco sobre isso hoje, tá? Aqui a gente tem um laudo, ok? Um laudo bromatológico. Aqui a gente vai ter a parte de carboidrato, proteína, aminoácido, minerais, toda a parte de carboidrato, nós vamos falar com calma de cada ponto. Perfil de fermentação, estimativa de quanto que a gente perdeu na silagem, ácidos graxos,
não só extradetério, ácidos graxos e a composição dos ácidos graxos, toda a parte de digestibilidade do FDN, que o D é digestibilidade, ok? Em algumas horas. Um fator muito legal que a gente também faz análise da dieta, tá? E é um fator limitante para o consumo, estima quanto que o animal vai comer, que é o UFDN, em algumas horas, 30 horas, 240 horas. Digestibilidade do amido, muito importante nesse momento. Façam análise da dieta e façam análise do amido fecal. Tá? Se o amido fecal estiver acima de 5%, a gente está perdendo dinheiro. 300 ml cada unidade percentual. Alguns cálculos, entre eles o KD e o KP, de extrema importância para você fazer formulação de dietas, TTNFD. Cálculos energéticos variados, né? A gente pode, depois que a gente tem a base do laudo, que são os nutrientes, cálculos energéticos são centenas, tá? A gente tem, inclusive, no novo laudo, uma série de novos cálculos. E aqui uma curva da digestibilidade do FDN, digestibilidade do amido, que nós vamos discutir, tá? Esse é o motivo da apresentação. E alguns indicadores, né? Esses indicadores são os seguintes: tudo que é vermelho é ruim, tudo que é amarelo é mais ou menos, e tudo que é verde é bom. Então, quando você sentar para discutir com o gerente, com o dono, com o filho, que muitas vezes não são da área, esses indicadores são úteis. Então, o que é a nossa proposta hoje? É um treinamento legal, que ele vai dar uma base de entendimento de uma série de fatores importantes, mas, como eu disse, ele pode ser expandido. Nós vamos discutir um pouquinho sobre a importância de NIRS versus químico, amostragem, matéria seca, carboidratos, proteínas, gordura, perfil de fermentação, minerais, valores energéticos, análise de água, KPS, tamanho de partículas para grãos, muito importante no momento com alto peso milho, amido fecal, tanto para quanto para pacote, Penn State e algumas estatísticas das principais forragens do Brasil. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de interpretação de análise bromatológica, você tem que escolher. Você vai mandar uma forragem, você vai mandar uma amostra, você não vai mandar uma análise para o laboratório. Mandei uma análise, se você mandar uma análise, o laboratório não tem nada que fazer, você já foi analisado, né? E você tem que escolher, é NIRS ou é químico? Químico, eu vou pegar, por exemplo, todos os minerais, vou ter que fazer uma digestão dos seus minerais, nós temos espectrotômetro de plasma, e vou fazer uma análise química, tudo que é ácido, base, reagente, líquido, análise química. E o que é NIRS? O nosso 3R Lab foi responsável pela introdução disso comercialmente no Brasil, desde 1980 é utilizado nos Estados Unidos, e é uma foto, né? Ele utiliza um feixe de luz. Então, aqui a gente tem a sua forragem, a sua amostra seca e moída em tamanho bem pequenininho, de 1 milímetro, e ele vai tirar várias fotos dessa amostra. E essa foto, ela me gera um espectro. Esse espectro, eu começo a correlacionar ou relacionar com a minha análise química. E aí eu não preciso mais ficar fazendo muita análise química, eu só consigo ficar tirando foto. Só que nós vamos mostrar para vocês que o NIRS, ele depende da qualidade da análise química, porque ele é a foto da análise química, ok? Então, um exemplo. Nós somos certificados por todos os certificadores do Brasil e o único que é certificado pelo NFTA, que é a Associação Norte-Americana de Licenciadores de Forragem. Então, eles mandam a amostra para a gente de silagem de milho moída, de alfafa moída, seca, dieta. A gente tem que analisar. Eles falam o que é, mas não falam os valores nutrientes. E tem que dar em cima. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um pré-secado que tem 50% de FDN. É o gold, é o ouro. Esse é o verdadeiro valor dele. Se o meu laboratório químico não for bom, isso é muito importante, eu estou errado. 5 unidades percentuais, diferença de 50. Só que se o meu NIRS estiver, porque ele pega a foto, né, foi calibrado com o químico, e o meu NIRS estiver bom, ele vai estar certo. Só que ele vai estar certo com quem está errado. Isso é problema. Se o meu laboratório químico está bom, ou seja, deu 50 mesmo, os reagentes são bons, hein? Né, você compra de 2 ou 3 empresas, seca, moe, deixa o tempo de extração, etc. Faz tudo certinho. E o NIRS está calibrado, esse é um mundo perfeito. Esse é um mundo perfeito. Ok? Por isso que você não pode, como laboratório, ter só o NIRS, porque parte do processo para entregar o NIRS é necessário o químico. E o químico de qualidade, porque senão você pode ter um NIRS que está seguindo um químico que não está certo. Outro exemplo, análise de referência 50%.
A análise química deu 5 unidades percentuais a menos, ou seja, o químico está errado e o NIRS não está calibrado. Aí é desafio. É muito desafio é muito grande. E você pode ter uma última situação onde o químico está certo, mas o NIRS está errado, não está calibrado. Tá? Então, o que é muito importante? Fazer e manter curvas calibradas. Então, o NIRS é um equipamento que ele vai errar 10, 15, 5% das vezes. Ele vai errar. Ele não é perfeito. Porque se fosse perfeito, não teríamos várias fábricas de rações e alimentos do Brasil com o NIRS parado. Porque a curva não foi mantida. Tá? Então, a importância de fazer esse controle de qualidade. A gente pega lá 10 a 15% da amostra, que a gente tem um controle estatístico, todo o pessoal de espectroscopia no laboratório, fala, essa amostra a gente não pode entregar como NIRS, a gente faz análise química, entrega para vocês e pega esse resultado e volta na estatística do NIRS. Isso é controle de outlier, tá? Isso é muito importante para ser feito. Então, a primeira coisa que você tem que levar para casa de qualquer laboratório, você vai mandar sua amostra para analisar solos, sangue, você vai fazer uma análise de COVID, você não vai para qualquer laboratório. Você não vai no laboratório meia boca. Você vai procurar um laboratório que tem certificações. Todos os laboratórios podem ser certificados. Significa que, como o 3R Lab tem todos os selos do Brasil, se você mandar uma amostra para lá, aquela amostra que você mandou, ela vai te dar um resultado que faz sentido, né, que realmente é verdadeiro. Ok? Tem isso em mente. A amostragem é o ponto mais importante. Tá? A gente tem no site lá do 3R vários vídeos mostrando como mostrar uma série de elementos, e nós vamos mostrar para vocês alguns pontos. Primeiro, você está na frente do silo. Esse aqui é um silo de capim, de milho, o que for. 3 amostras de baixo, 3 do meio, 3 em cima e uma da parte aleatória. Aí você vai pegar essas 10 amostras, pôr num balde, pôr numa mesa, misturar muito bem, divide em 4 fatias de pizza, exclui 2. As 2 fatias de pizza restantes você mistura muito bem, divide em 4 fatias e pega 2 mãos. Então, eu estou falando para você que para silagem você precisa de 2 mãos, tá? 250, 300 gramas. Essas 2 mãos você passa um plástico transparente filme em volta da amostra, fura, aperta, tira o ar e você faz um mini silo. Tem 2 maneiras de você conservar a forragem. Uma é por ácido, que é o que a gente faz com picles. Então, no processo de fermentação, nós vamos produzir principalmente o ácido lático, ele conserva. Ele não deixa as coisas, não deixa algumas colônias de bactérias indesejáveis crescerem. Ou ausência de oxigênio, que aí você vai ver na pré-secado. 7 camadas de plástico, não precisa ter fermentação, mas também não tem oxigênio, não tem como crescer. Nesse caso, você tem os dois. Nessa bolinha que você fez para mandar para o laboratório. Você já tem um ácido lático, porque já é uma silagem. E você não tem ar. Então, você tem 7 dias aí, bem tranquilo, para essa amostra chegar no laboratório. Ok? Uma amostra, uma análise que nós estamos fazendo muito para ajudar vocês. Amostre a dieta de vacas em lactação, a dieta do confinamento, a dieta do pré-parto, porque nós escutamos isso centenas de vezes com veterinários ou zootecnistas. A dieta formulada é diferente da dieta na frente do animal. Ponto. Isso é realidade. Quão diferente? Tem muito dinheiro aí, muito dinheiro. Antes de amostrar, passe a Penn State. Passe a Penn State. Você vai logo após descarregar o vagão, passar a Penn State 10 vezes e não pode ter um CV de acima de 5%. Se tiver, significa que a dieta no começo do coxo é diferente da dieta do meio, que é diferente da dieta do fim. Não pode. Você não pode amostrar. Você tem que ir lá no vagão, ordem dos ingredientes, granulometria, densidade, muita coisa. Até o começo do coxo tem que ser contra filé, o meio é contra filé, o final é contra filé. Não pode ser contra filé, maminha e ponto de peito, tá? Resolveu isso? Que é um desafio em grandes fazendas. Por quê? Porque metade da dieta que uma vaca come é silagem e ela já é um salame desuniforme. Então, eu já sei, eu já tenho esse fato de que metade da comida já não é constante. Então, com toda certeza, como eu tenho metade inconstante, que é um salame inconstante, que é a silagem, a dieta não vai ser. Quão diferente está formulado? Esse é o desafio.
Tem menos 5% de CV? Porque eu aceito uma diferença. Ótimo. Após a passagem no vagão, pego 10 amostras da dieta e faço a mesma coisa que eu fiz para a silagem. Põe no balde, na mesa, mistura muito bem, divide em 4 quartos, exclui 2 quartos, os 2 quartos restantes mistura muito bem, divide em 4 quartos, pega 2 mãos, papel plástico, fura, aperta e faz um mini silo e manda para analisar. Você pode pedir via NIRS toda a análise de matéria seca, proteína bruta, FDN, amido, UFDN, estudado amido, muito legal. E se você quiser, você pode pedir macro e microminerais via espectrotomo de plasma, que é muito legal, tá? Para confinamento, como também para o preparo. Pasto, bem bom senso. Você vai dar um pasto, do jeito que você quiser, e você vai coletar da altura que o animal está consumindo. Se está entrando com 30, saindo com 15, você vai coletar de 15 a 30. Está entrando com 60, saindo com 30, você vai coletar de 30 a 60. E assim por diante. Ok? Você vai pegar 10 amostras e aí você não vai fazer corteamento. Essas 10 amostras vai virar uma só e você vai mandar para o laboratório. Uma análise muito legal para você determinar o proteinado, ainda mais nessa época de seca, para você determinar o tipo de silagem, o complemento que você vai fornecer, porque pasto está extremamente caro quando você coloca o custo de oportunidade de arrendamento de hoje. Feno pré-secado, os dois. Você precisa de TN, tá? Nós estamos colocando isso para vocês, 10. Então, você precisa de pegar 10 bolas de feno ou 10 bolas de pré-secado, pegar um ferro e penetrar nesse feno, nesse pré-secado, na perpendicular, e coletar 10 amostras. Pode ser um ferro manual, pode ser o que você for. Chama-se probe. 10 bolas, vai virar uma amostra só. Amido fecal, extremamente importante. É basicamente o seguinte, tanto para leite quanto para corte, é muito linear. Muito linear. Se você tem 5% de amido nas fezes, o animal utilizou 95% do amido. Se você tem 10% de amido nas fezes, o animal utilizou 90% do amido. Então, cada unidade percentual que o animal deixa de utilizar são 300 ml de leite, com 50 gramas de ganho de peso. Então, se eu fizer um trabalho e tiver com 10% de amido nas fezes, falo, não, tem que comer mais fino. Um exemplo simples. Eu passar de 10 para 9, eu ganhei 300 ml de leite. Todo dia, por vaca, sem custo, sem fazer nada. Ou 50 gramas de peso. E aí você vai de 9 para 8 para 5, até 5. Então, tem muito leite. Você vai andar no lote. Se for vaca, você pode coletar do reto, boi mais complicado. Do chão, tira a parte de cima, pega a parte do meio, 10 amostras, N, é muito importante. Põe num balde, mistura, e pega uma parte, põe num papel, num prato de papel de aniversário, mistura, pega outra parte, mistura, pega outra parte. Você faz uma pasta, esparrama num prato de aniversário. Aqui tem uma coisa muito legal, porque a gente ajuda muitos de vocês. E muitos agora no confinamento, que tem muito dinheiro no confinamento. Tem que secar, pessoal. Por isso que a gente fala para fazer uma pasta seca. Você vai fazer essa pasta de fezes e você tem que secar. Onde? No micro-ondas, na estufa, no air fry, no secador de cabelo. Passa do lado, vira e passa tudo. Você tem uma capa seca, 15% de umidade, 10% de umidade, e manda para o laboratório. Se não secar, o seu amido é consumido. O amido, em 7 horas, ele desaparece 70%, 80%, 90%. Então, em 7 horas, ele vai embora. Se você não secar, não adianta mandar para o laboratório. Vai dar um número pequeno, falso. Muita gente com alto preço de insumo está fazendo análise das rações que eles compram, dos minerais que eles compram. Como você faz isso? Pega 10 sacos, vira 10 vezes, 10 vezes. Pega o calador, coleta de um saco, você vai coletar de 10 sacos. Você vai fazer uma amostra só e vai mandar para o laboratório. Não adianta coletar só de um saco, não adianta ir correndo, pegar lá uma amostrinha na mão e mandar para o laboratório, que vão dar números. Não faz o menor sentido. Por uma série de fatores. Esse aqui é o resumo de exatamente como fazer. Simples, direto e funciona. Então, para a coleta, o que é a base? Óbvio que vocês vão pensar e ter o método de vocês. Tem a N, não pode coletar uma, nem duas, nem três, nem 4 amostras, não representa. Você pode ter 20%, 30%, 10% do lote. Ninguém faz isso. Então tem um número é 10. Coleta 10.
vai virar 1. Tenha bom senso. Aquele pasto lá, parte do pasto que o gato está indo comer, então você não vai coletar. Vai coletar até o chão? O gato está comendo até o chão? Não, então você não vai coletar. Essa parte do cio está podre, você está dando essa parte do cio para o gato, então você não vai coletar. E assim por diante. Né? Bom senso é extremamente importante para a vida. E não precisa congelar. Ok? Matéria seca é o número mais importante do laudo. O maior controle e o número mais difícil de você ter na nutrição animal é o consumo de matéria seca, real, que está acontecendo com o animal. Qualquer animal, tanto ave, suíno, passarinho. E que tem passarinho, você tem 5, 6 passarinhos na gaiola, põe lá, ó, depende do tamanho que você coloca o comedouro, qual que é o espaço que tem por passarinho? Quanto que cada passarinho vai comer? Mesma coisa para boi, mesma coisa para vaca. Então, é extremamente difícil. O que afeta isso? Depende da altura do puleiro, velocidade do vento, mesma coisa para boi, mesma coisa para vaca. THI, estresse térmico, espaço de coxo, quantas vezes se fornece, se dá país uma vez por dia ou 12 por dia. Então, o consumo de matéria seca, ele é extremamente difícil de predizer. Só que nós temos uma oportunidade de ter um controle dessa matéria seca muito grande em animais, principalmente confinados, seja ele vaca de leite ou corte, porque ele está preso. Então, eu consigo estimar. E, quando eu trabalho com uma pecuária de leite, metade do que o bicho vai comer, se for uma silagem, eu preciso fazer a análise da matéria seca, porque esse gráfico mostra aqui, né, no eixo Y, aqui o pressecado de alfafa, no eixo X são dias. Então, tá mais, esse aqui é matéria seca. Tá fazendo mais sol, tá mais seco. Tá fazendo mais nublado, tá mais úmido. Mais sol, mais seco, mais úmido. Nós temos variação, no seu extremo, de 55% de matéria seca a 75%. 20 unidades percentuais de variação. Em menos de um mês. Isso aqui é um silo nos Estados Unidos. Por que isso acontece? Porque a compactação, mesmo em material extremamente bem compactado, que tem mais de 600 kg de matéria natural por metro cúbico, o ar vai penetrar 60, 70 centímetros. Por isso que a gente pede para tirar 30, 15 centímetros por dia. O ar penetra. E quando ele penetra, ou ele leva a umidade ou ele traz a umidade. Isso é comum. Nos nossos silos que tem 400 kg de matéria natural por metro cúbico, o ar vai penetrar 5, 6, 7 metros. Por isso que ele esquenta. Isso que é outro desafio. Então, a umidade e a matéria seca, ela vai variar muito. Se eu não faço essa análise, eu vou continuar dando os 30 quilos de matéria natural de silagem, e se o tempo estiver seco, eu estou levando 12 quilos de matéria seca. Se o tempo estiver úmido, estou levando 9. Essa variação na quantidade de matéria seca da forragem, porque ela representa metade do que o bicho está comendo, muda completamente de dieta. Por isso que eu preciso fazer matéria seca. Como? Coaster, air fry. Aqui você tem um exemplo de coaster caseiro, micro-ondas, se vira. Secar alguma coisa é fácil. Aí nós vamos falar um pouquinho das frações, tanto de carboidrato quanto de proteína. Basicamente, o mundo divide as frações em 3. Tudo que fermenta, na verdade, está escrito aqui, rápido, é a fração A. Tudo que não fermenta ou não digere no intestino delgado é a fração C. O que sobrou é lento. Isso é aplicado tanto para carboidrato quanto para proteína. Então, um exemplo. Se eu pegar aqui, ó, a fração A, significa que fermenta rápido. Açúcar. 40, 60% por hora e é 100% digerido no intestino delgado. Lignina, que é a fração C, C não fermenta. 0. E não é absorvido no intestino delgado. E o B é o que sobrou. De grande importância para nós, o B1, que é o amido, vai variar de 5 a 30% para nós, por uma série de fatores, e a digestibilidade intestinal pode ser 97%, só que tudo que é absorvido ali de amido fica ali, a glicose fica ali para manter o trato gastrointestinal funcionando. Então, por isso que no ruminante, a gente quer utilização do amido no rumen. O que passa pode ser utilizado, mas vai ficar ali, no trato gastrointestinal. Não é utilizado para nada net, ou líquido, nem para ganho de peso, nem para dar leite. Esse é o meu ponto. FDN.
é um dos números mais importantes, segundo número mais importante do laudo, tá? Então, vai degradar aí de 1 a 9% por hora. São números muito interessantes. No intestino delgado, 20%. Então, são maneiras de classificar o carboidrato. No laudo, eles estão lá para vocês, ó. FDN, 30% dessa silagem. Muito baixo. E aqui a gente tem a média da silagem de milho dos últimos 60 dias nos nossos laboratórios nos Estados Unidos, 40%. Opa, FDN quanto menor, melhor. Deu bom. A média da silagem de milho nos nossos laboratórios nos últimos 4 anos, 44%. Ok? Aí, o que é AFDN-MO? O AFDN, ele tem celulose, hemicelulose, lignina e cinzas. Ok? O que tem o AFDN-MO? Celulose, hemicelulose, lignina. Não tem cinzas. Por isso que ele é matéria orgânica. Essa diferença aqui que vai sair no seu laudo. Normalmente, para silagens, é 1 a 2 unidades percentuais. Não pode ser muito. Se chegar a 3 ou 4, significa que tem muito mineral. Muito provavelmente vem de terra. Tiro mal feito, trator, levando terra e etc. Aí você vai ver aumento de cinzas. Aí você pode ter micotoxina. Em pré-secado, essa diferença pode chegar a 10 unidades percentuais. Quem já viu alguém fazendo pré-secado ou feno, sabe a quantidade de terra que eu estou falando. Fibra detergente ácido em desuso. Não tem aplicação prática na nutrição animal. FDN tem. Lignina, né? Antigamente se falava quanto menor, melhor. Depois que saiu esses dados, né, nós estamos trazendo para vocês que existe mais novo e avançado, as coisas mudaram. Lignina, 3%. Mesmo valor de FDN. Disponibilidade do FDN, 42%. Pensava-se durante anos, se eu aumento a lignina de 3 para 3,2, a disponibilidade vai... Opa, era para diminuir, aumentou. Se eu diminuo a lignina, a disponibilidade vai aumentar, ou ela manter. E assim, então, quando eu ploto no eixo X lignina e no eixo Y disponibilidade do FDN, vai me dar vários pontos, como a nuvem. Não tem uma correlação. Se não tem correlação, não serve para nada. Tá? Porque era para correlacionar com digestibilidade de fibra, mas não correlação. Então, nós vamos falar de outro marcador, que é o UFDN. Esse veio para ficar. Amido, pessoal. Quanto mais alto, melhor. Tá? Não tem a menor dúvida. Açúcares. Nesse caso aqui, o amido está com 43%. Açúcares ele pode ser extraído por éter ou álcool. Em elementos fermentados, ele vai ser pequeno. Por quê? Porque ele foi consumido durante o processo de silagem. Tá? As bactérias consumiram isso daí. Aí chega na segunda parte. A primeira parte é a parte tradicional, que nós vamos olhar nos nutrientes. Certo? A segunda parte, a gente começa a olhar nas digestibilidades. Não importa eu ter nutriente. Nós temos falado isso por anos. Nós temos que entender quanto que o animal vai utilizar. E a terceira parte, e mais importante de todas, é quão consistente é a sua forragem. Porque eu posso ter um silo que ele é 40 de FDN hoje, semana que vem vai para 45, depois para 35, isso aqui. Péssimo. Um silo que ele é só 45, 44, 46, muito melhor. Ele é pior em termos de qualidade, só que ele é constante. Essa constância, ela vai me dar constância na frente da vaca, porque a silagem é metade do que o bicho come. Isso tem muito valor. Nós vamos mostrar para vocês que cada meia unidade no coeficiente de variação da energia líquida de lactação na dieta, a gente perde 3 litros de leite. Então, eu não quero variação na dieta. Por isso que a constância na forragem ela é mais importante do que o laudo. Ok? Nós temos a digestibilidade, que é D, do FDN. Então, todos aqui digestibilidade do FDN, em 2 métodos. P de padronizado e o T de tradicional. São 2 métodos. Não vamos aprofundar nisso aqui. São 2 métodos diferentes. Quem é agrônomo, manda a amostra para o laboratório e fala assim, eu quero análise de solo no método MELT 1, MELT 3, saturação por base, resina. Ele vai ter feito naquele método e vai ter aqueles resultados. Óbvio que são diferentes, mas ele sabe interpretar.
Disponibilidade FDN, método padronizado, 48 horas, 38%. Ou seja, você deixou 100 gramas de FDN no rumen durante 48 horas e desapareceu 38, digeriu 38. Na metodologia tradicional, que é o T, no mesmo tempo, desapareceu 50. Então, você está vendo que a tradicional, ela dá uma estimativa de digestibilidade mais alta. E no cálculo de NDT, nutrientes digestíveis totais, ele vai pegar a proteína bruta versus digestibilidade, FDN, versus vezes digestibilidade, CNF especificamente amido, vezes digestibilidade, e estatetério vezes digestibilidade, vezes 2,20 por causa do valor calórico. Conta. Por isso que você pode ter uma forragem com baixo FDN, com alto amido e o NDT baixo. Porque a digestibilidade foi baixa. É matemático isso. Tá? Então, antes você fala assim, não, o laboratório está errado, o cálculo do NDT, essa cidade não tem 60%, 65% de NDT, nem tem 75%, olha aqui, 40% de FDN, 40% de amido, isso é um absurdo. Quanto que deu a dificuldade do FDN? Esse é o cálculo do NDT. Ok? Todos esses números de digestibilidade, cada unidade que a gente aumenta, eu aumento o consumo de matéria seca. 100, 120, 150 gramas. Então, tudo que eu quero fazer para uma vaca é aumentar o consumo de matéria seca. Se eu tenho materiais com mais alta digestibilidade, o consumo vai ser maior. E a gente plota aqui. Né? A gente tem aqui, ó, 19% digeriu em 24 horas, 22% digeriu em 30 horas, 38% digeriu em 48 horas. Então, 19% digeriu em 24 horas, 22% digeriu em 30 horas e 38% em 48 horas. E faço uma curva ou uma reta. Isso aqui eu faço um antilogaritmo que transforma-se numa reta. O ângulo dessa reta, o ângulo alfa dessa reta com o eixo X é o KD do FDN. Ou seja, a velocidade que o FDN está degradando. Nesse caso, 3,92%. Esse número é muito importante. Ele é calculado a partir daqui. Ele é muito importante. Quanto maior, melhor. Quanto maior o KD do FDN, e depois nós vamos ver, já vou adiantar o do amido. Aqui, ó, 0 horas 10%, 3 horas 79%, 7 horas 82% e 16 horas 92%. Muito mais rápido, ó. 7 horas já degradou 80%, enquanto 48 horas da fibra degradou só 40%. Faço um antilogaritmo, faço uma reta, o ângulo alfa com o eixo X é o KD do amido. Esses números você plota no seu software e muda completamente a estimativa de energia e proteína metabolizada dos animais. Tanto para H de corte quanto para H de leite. Essa é a nutrição que nós vamos fazer para dar mais dinheiro para os produtores. Já falei para vocês do KD, acabei de falar, e agora vem o UFDN. O que é o UFDN? Simples assim, ó. Você põe 100 gramas de fibra no rumen e deixa lá. As bactérias vão fermentar. Vão diminuindo. Acontece que nunca vai chegar no zero. Por quê? Porque sobra uma parte aqui que as bactérias não conseguem mais utilizar. Essa parte é o FDN indigestível, indisponível, não você quiser dar. FDN ruim. Ele não vai ser utilizado. E o tempo é 240 horas. Quanto maior esse UFDN, menos a vaca come. Então, ela vai comer, presta atenção, 0,5% do peso corporal como UFDN. Se uma vaca pesa 600 quilos, vezes 0,5, ela vai comer 3 quilos de UFDN vindo da dieta. Se você mandar uma amostra da dieta, no laudo da dieta eu vou te dar o UFDN. Ou você pega o UFDN da forragem, mais o UFDN do caroço, da polpa, do que tiver na sua dieta, e o seu software soma e calcula para você qual que é o UFDN. Então, eu já estou te falando, se na sua dieta tiver 0,3, que é o mínimo que ela tem que comer, você tem espaço para aumentar a forragem, porque a principal fonte de UFDN na dieta é a forragem.
sinal verde, ok? Outro indicador muito importante e só autorizado no Brasil pelo 3R Lab, que foi desenvolvido pelo Dr. Condos da Universidade de Wisconsin. Até agora a gente está falando de fermentação. O TT-NFD, vou tirar essa barrinha para cá e jogar ela para baixo. TT-NFD é de trás para frente, tá? TT, que é de Total Tract, NDF, que é o FDN, ou seja, trato gastrointestinal total, FDN, digestibilidade. Ou seja, digestibilidade do FDN no trato gastrointestinal total. Então, é o que entrou de fibra na boca, passou no esôfago, rumen, retículo, masa gomosa, intestino delgado, intestino grosso e saiu nas fezes. Nós nunca falamos disso até agora. Se entrou 10 quilos de FDN e o seu laudo deu um TT-NFD de 40%, significa que a vaca vai utilizar 4 quilos e vai excretar 6 quilos. Esse é um número muito importante. Para cada 3 unidades que você aumenta do TT-NFD, se eu tiver com 37 e ele for para 40, com a mesma composição bromatológica, eu ganho meio ml, meio litro de leite, tá? Tem muito dinheiro aí. Então, esse número está no seu laudo. Esse número está à disposição lá para vocês. Ele está aqui, ó. Nesse caso, 33%. Significa que, e olha a unidade, pode ser matéria seca também. 1/3 do FDN dessa forragem, o animal não vai utilizar. 1/3, desculpa que cortou o áudio. 1/3 ele vai utilizar. Me desculpa. Os outros 2/3 ele não vai utilizar. Então, em termos de TT-NFD, esse valor é muito baixo. Para uma silagem de milho, para a gente ter uma boa comparação, 42% seria um bom número. 40%. Então, dos 10 quilos, 4 quilos o animal vai utilizar. Nesse caso aqui, dos 10 quilos, ela vai utilizar 3 quilos. 7 vão para fezes. Isso é muito ruim. Nós estamos perdendo muito dinheiro aí. Então, um exemplo, para ficar claro aqui, né? Eu tenho um pré-secado A que tem 60% de FDN, eu tenho um pré-secado B que tem 60% de FDN. O pré-secado A tem um TT-NFD de 50%, ou seja, ela vai utilizar 50% daquela fibra. E o pré-secado B, um TT-NFD de 56%, ou seja, 6 unidades a mais. Se cada 3 eu ganho ml de leite, nesse caso, o pré-secado B tem estimativa de produzir 1 litro de leite a mais devido somente ao TT-NFD. Né? Isso é exclusivo no Brasil, tem muito dinheiro aí. Se for publicado na Hordes um seguinte levantamento. Pensa que nós temos 4 anos, proteína bruta e FDN. Proteína bruta, 19, 18, um pré-secado, 20 e 21, certo? FDN, 45, 43, 47, 41. Se eu perguntar para qualquer um, você vai falar assim, qual pré-secado utilizar? Você vai falar, o que tem mais proteína, o que tem menos fibra. Beleza, você vai pegar o desse daqui. Esse daí foi exatamente, isso foi caso de revista, o pior pré-secado que eles tiveram. 10 unidades a menos do que o pré-secado de 2012. 1,5 litro a menos por vaca dia. Por isso que quando nós temos a oportunidade com o 3R Lab no Brasil de olhar muito mais que só os nutrientes primários. Olha nas digestibilidades. Principalmente de fibra e amido, porque nós estamos falando de um ruminante. Não adianta ter pouca fibra, mas ela ser ruim. Vai travar a consumo. Amido, muito importante, nós estamos num momento de alto preço de commodity. Então, eu tenho aqui, o amido aqui digeriu, por exemplo, em 7 horas, 80%. Em 7 horas, 80%. Lembra que eu falei para vocês que a fibra digeriu quase, em 2 dias, 40%. O amido em 7 horas, 80% já foi embora. E nós vamos mostrar para vocês um gráfico legal, como aumentar esse número. Esses 4 números, de 0 horas, 3 horas, 7 horas, 16 horas, a gente plota, que eu acabei mostrando para vocês, e você tem o KD do amido, ou seja, a velocidade de degradação do amido. Proteína, mesma coisa, o A degrada rápido, o C não degrada e o B é intermediário. Então, o que é o A? Amônia. Amônia, A1,
degrada 200% por hora. Meia hora foi embora. Meia hora foi embora. O que é o C? PITA. Está no seu laudo. Proteína insolúvel em detergente ácido. É a proteína que está ligada na fibra, que ela não vai ser utilizada pelo animal, porque não é fermentada no rumen, e ela não é digerida no intestino delgado. Ela não desgruda de jeito nenhum. É a fração C. E o que sobrou é intermediário. No seu laudo você tem proteína solúvel, nós vamos discutir a importância de proteína solúvel. Você tem PIDIN, que é proteína insolúvel em detergente neutro, que ela vai degradar na mesma velocidade que o KD da forragem. E, por diferença, você vai ter a proteína moderadamente degradável, que é o B1. Todos esses números você tem no seu laudo. Se você quiser aprofundar, não é o objetivo desse treinamento aqui hoje. A gente representa o MTS, que é um software utilizado por 1/3 de ruminantes no mundo. A gente fez um curso especificamente para pecuária de leite, e agora estamos fazendo o curso para pecuária de corte, onde todos esses parâmetros aí a gente aprofunda, faz a dieta, muda e vê o que acontece. Esse curso aqui, esse webinar aqui, é para interpretar a forragem. E aí está meu WhatsApp. Ok? Então, proteína. O laboratório, ele não analisa a proteína. Ele analisa o nitrogênio e multiplica por um fator. Por quê? Porque na proteína a gente tem, na média, 16% de nitrogênio. Então, se eu dividir 100 por 16, eu tenho um fator de 6,25. Ok? Então, eu analiso o nitrogênio. Deu uma unidade percentual. Uma unidade vezes 6,25, eu tenho 6% de proteína bruta. Deu 2 unidades percentuais de nitrogênio, tá? 12,5. E assim por diante. Aminoácidos totais está no seu laudo. Para ruminantes, não tem muita importância, porque o que cai no rumen, ele vai solubilizar, ele vai degradar, ele vai tirar, os micro-organismos vão destruir. Tá? Para ruminantes não tem importância. Proteína solúvel e amônio, eu quero mostrar o próximo gráfico para vocês. Então, vamos lá. O que é esse gráfico? No eixo X, eu tenho um ciclo de um dia. Depois, 1 mês, 4 meses e 8 meses. A barra verde é o que eu falei para vocês no laudo. Digestibilidade do amido em 7 horas, 50%. Quando eu deixei 1 mês fechado, 55%. Aumentou 5 unidades percentuais. 4 meses fechados, 65, 10. 8 meses fechados, 70. Então, eu aumentei de 50 para 70. 20 unidades percentuais. Tem muito leite aí. Tem muito ganho de peso aí. Esse silo aqui, ele vai dar mais leite ou mais ganho de peso do que esse silo aqui. Porque ele está aumentando a digestibilidade do amido. No software, você faz isso. Você coloca lá e você vê quanto que você ganha. Quando isso acontece, aumenta a proteína solúvel e aumenta a amônia. Então, se o seu laboratório não tiver digestibilidade do amido, você pode ter uma ideia, porque a correlação com amônia e proteína solúvel é alta. Mas sabe o que está acontecendo no silo para aumentar a digestibilidade do amido? Quando você faz o silo e a forragem tem amido, é como se tivesse um piqui, a casquinha verde, e no meio é o fruto amarelo. Um dia, não aconteceu nada, vai cair no rumen, tá aquela casca dura, as bactérias não conseguem chegar, furar, não dá tempo, o rumen não fica parado, tem a taxa de passagem, rumen, retículo, mais intestino delgado, sai nas fezes. Não dá tempo. Né? Como vai ficando no silo, aí as bactérias elas já vão fermentando aquela casca do piqui, fazendo buraco, fermentando. Nesse processo, ela altera a estrutura da proteína, ela faz mais proteína solúvel e excreta amônio, por isso que aumenta. E daí eu fico só com o fruto, o piqui mesmo, amarelinho. Quando cai no rumen, é utilizado pelos micro-organismos. Por isso que tempo de silo aumenta leite ou ganho de peso. Ok? Isso aqui nós já explicamos para vocês. Faltou falar de lisina, metionina e histidina. Balanceamento de aminoácido é extremamente importante no momento que nós estamos vivendo um altíssimo custo de reposição e a saúde dos animais nunca teve tão importante.
lisina e metionina estão ligados com uma série de fatores muito com relação à saúde animal no pré e pós-parto. Ficou faltando proteína disponível. O que é esse proteína disponível que está no laudo de vocês, pessoal? Se você pegar a proteína bruta, deu 10%, e você tiver uma unidade percentual de PIDA, 10 menos 1, eu tenho 9% de proteína disponível. Significa que o animal pode utilizar. Porque 1 eu sei que ele não vai utilizar. Tá? Esse é a proteína disponível. Gordura. Extrato etéreo é uma terminologia muito antiga, na onde eu vou extrair gordura, pigmentos, clorofila, que também é pigmento, uma série de outras coisas com éter. E vai me dar um número. Só que a ciência caminhou. E hoje eu consigo entregar para vocês só os ácidos graxos. Esse tem importância na nutrição de ruminantes. Porque hoje eu consigo falar para vocês que a gente pode dar, no máximo, 3% de gordura insaturada com porcentagem do peso vivo. Porcentagem do consumo de matéria seca do animal. Esse é o número. Esse é o número que trava o consumo e nos dá problema. Eu posso ter dieta com 6, 7% de gordura e não tem problema nenhum. Eu posso ter uma dieta com 4% de gordura e ter problema. Por quê? Porque a gordura é mais insaturada. E a que estava com 7 não era tão insaturada, era mais saturada. E aí eu tenho o tipo de gordura presente. Nesse caso, eu tenho 78% da gordura que está nessa forragem, ela é insaturada, porque ela tem no mínimo uma dupla ligação. 23%, 52% e 1%. Oleico, linoleico e linolênico. 78%. Essa fonte de gordura, que é a forragem, é a maior carga de gordura insaturada que já começa no rumo. Então, para você saber se você pode dar mais gordura para uma vaca, primeiro saiba quanto que tem na base, na dieta. A dieta já está fornecendo quanto? 2,5% do consumo de matéria seca. Eu tenho mais meia unidade percentual. Não tem problema nenhum. A dieta já está fornecendo 3. Falou, opa, já acendeu uma luz vermelha. Aí eu vou olhar em fermentação do amido, fibra efetiva, estresse térmico, um monte de outra coisa para ver se eu posso colocar mais gordura. Porque tudo isso que eu falei, amido, fermentável, fibra efetiva, estresse térmico, afeta o pH no rumo. Se o pH não estiver bom, aí não tem, né, a gente não consegue saturar esses ácidos graxos, aí vai parar lá na glândula mamária, vai parar no intestino delgado, diminui o consumo e diminui sólidos, principalmente gordura. Ok? Perfil de fermentação. Muito importante que a gente olhe em pH. pH é um indicador básico importante. Ao redor de 4. Significa que você fez uma boa conserva. Rápido. Né? Se você tem um picles que você fez lá, que ele está conservado. Ele não vai estragar. Acima de 4, você pode ter desafios. Não é desejado. Quem que é o principal ácido que faz o pH cair? O ácido mais forte, o lático. Esse número esse alto até baixo, ao redor de 5, 4, aqui ó, 5, 4,5, é um número bom. Mais alto, melhor. Mais alto vai vir de inoculante. Ácido acético, 1,5, bom. Esse aqui está um pouco alto, que pode deprimir o consumo. Se for de inoculante, não tem problema. Ácido butírico eu não quero. É um ácido indesejado. O 3R Lab resumiu isso aqui para você. Falou assim, mas quanto que eu estou perdendo de matéria seca? Nesse caso, 2. Então, você pega quantas toneladas de matéria seca e vê quanto que representa 2%. Isso aqui que você está perdendo, de acordo com esse perfil de fermentação. Esse número é exclusivo do 3R. E o paper que gerou isso aqui, está aqui. Então, a gente tem dados publicados para poder estimar esse número para vocês. Minerais. Pessoal, se você quiser fazer uma análise de minerais na dieta, ou no mineral que você compra, ou na ração, a gente faz uma análise química com espectrotômetro de plasma. Na sua forragem, nós vamos te entregar cálcio, fósforo, potássio, magnésio e enxofre como os macros, porque mesmo que o NIRS tenha uma precisão menor, ele é pequeno. Então, esse potássio está dobrado aqui nesse lado, né? Apesar de estar baixo. Potássio 1,5 vai ser comum, 3, 3,5, campo extremamente adubado. Então, se não for, por exemplo, magnésio, está baixo também, cálcio está normalmente baixo, ao redor de 0,2. Mas se não fosse 0,15, 0,14. Mas você quer ter a precisão máxima para essa análise química. E a gente também faz DECAD,
tá? Para quem trabalha com pré-parto, ou em lactação, extremamente importante ter um DCAD positivo e alto, a gente também faz análise de DCAD para vocês. Então, tá aqui os minerais que a gente tinha acabado de falar. Valores energéticos. Com o laudo, como fonte base dos números, eu começo a brincar. A gente começa a criar um monte de equação. E eu posso ter estimativa de energia do jeito que eu quiser. Tem milhares de equações. A equação mais simples para estimar o NDT, ela vem do FDA. Então, eu tenho FDA e NDT. É óbvio que a correlação é péssima. Eu só tem um número, que é o FDA. O laudo tem proteína bruta, tem amido, tem FDN, tem estatetério, tem as digestibilidades do FDN, também tem um monte de outra coisa. Estou pegando um elemento e falo assim, eu vou estimar o NDT. É óbvio que a precisão é baixa. Então, tenha em mente, vou pedir um pacote baratinho que só tem FDA. A precisão é baixa. Não tem como fazer mais do que isso. Porque eu quero máxima precisão. Eu tenho que ter os nutrientes básicos para calcular o NDT. Aí você vai pedir, tem no laudo, ou milk ou beef, tá? Que vem máximo, vem todos os nutrientes, entra em consideração no eixo X para calcular o NDT para você. Esse é o mais preciso. Até aqui eu coloquei como Gustavo, mas é Giovana. Giovana, você quer relembrar o pessoal sobre o 3R? Se você quiser, posso compartilhar? Não, só pode falar se quiser. Então tá bom. Bom, vou me apresentar novamente para o pessoal que não estava no início. Meu nome é Giovana, eu sou supervisora comercial do 3R Lab. E para quem não conhece o 3R Lab, ele é um laboratório de análise agropecuárias do Grupo Reagro. E nós fazemos análise de silagem, solos, minerais, rações, calcário, gesso, feno, pré-secado, água, folhas, cama de composto e fertilizantes. Ou seja, um laboratório completo e voltado para atender nossos clientes do agronegócio. E nós possuímos todos os selos de certificação disponíveis no mercado. E somos o único laboratório no Brasil que possui o selo norte-americano. E isso nos dá uma tranquilidade para que nós possamos entregar os nossos laudos com qualidade e confiabilidade e agilidade. E eu peço para que vocês sigam as nossas redes sociais. Eu coloquei no chat já para vocês, no Facebook, Instagram, YouTube, e participar dos grupos de WhatsApp e Telegram, onde postamos conteúdos diariamente. O meu nome é Giovana, qualquer dúvida eu estou à disposição. O meu número é 35 988 7401 53 e também coloquei no chat. Muito obrigada. Obrigado, Giovana. Então, pessoal, a Giovana apresentou de novo para vocês o 3R, né? Tudo que a gente está falando aqui, a gente faz de análise para vocês. Ela fica em Goiânia, tá? Uma nova unidade do 3R que abrimos esse ano, tá? Em Vento em Polpa, atende todo o norte e centro do Brasil, né? Um laboratório que já faz as análises de NIRS lá, e já está processando as análises químicas de solo para enviar para Lavras, e em breve vai ser feito tudo lá, tá? Com o tempo a gente vai crescer. Tá joia? Obrigado, Giovana. Então, vamos lá. Valores energéticos, que eu acabei de falar. Tá aqui. Exemplo. Tá? Esse caso, ele foi calculado no NDT utilizando o MIC 2006. O MIC 2006 utiliza tudo que a gente tem no laudo. Esse aqui é o mais preciso. E, normalmente, ele vai dar mais baixo mesmo. Por quê? Porque tem tudo que eu tenho no laudo. Se eu tivesse utilizado só o FDA, por exemplo, poderia ter dado 80. Aí eu te pergunto, a não ser que você for vender alguma coisa, mas qual a utilidade? Né? Você vai falar que se fosse 80, sua vaca vai dar 30 kg de leite e ela dá 25. Isso é péssimo. É muito mais seguro você falar que ela vai dar 25 e ela dá 30. Então, por segurança, como um técnico, peça, no laudo tem, o NDT mais completo, que é o do Milk 2006, ou se estiver trabalhando com lugar de corte, o BIF Perton, que ele tem também o NRC 2016, tem o cálculo lá para vocês. Análise de água. A análise de água, ela é mais importante quando você tem um desafio que nada resolve. Pode ir na água. Tem alguns minerais que estão atrapalhando, principalmente no pré-parto. Como que eu coleto na água? Bom senso.
deixa o negócio aberto, vai enchendo uma garrafinha e manda para o laboratório. E aí a gente vai te ajudar a interpretar. Tem uns valores possíveis e esses valores absurdamente toleráveis. Você já está perdendo, mas acima disso aqui o bicho morre. Tá? Então, se você quiser analisar a água, os minerais e sólidos solúveis totais, a gente te ajuda. Tá? A gente ajuda a interpretar porque é um pouco mais complicado. KPS. Muito importante, você vai fazer uma vez no silo. Você fez o silo, deixa ele fermentar. Ou se você quiser fazer logo que você fez, também não tem problema. Mas abrir os filos, você pega uma amostra e manda para o laboratório. Nós vamos pegar seu silo, ele só secar, não vai moer. Só secar. Vai passar nessas peneiras que nós mostramos aqui, nessa segunda peneira, que é a mais importante, que é de 4,75 milímetros, 4,75 milímetros, e abaixo. Todo o amido que está acima dessa peneira, todo o amido que está aqui, a chance dele ser utilizado pelo animal é baixa. A correlação é muito forte. Todo o amido que está para cá, a chance dele ser utilizado pelo animal é alta. Então, quando eu vou te dar uma análise de KPS, que é o grau de processamento do grão da silagem de milho, você quer o máximo de amido abaixo de 4,75 milímetros, aqui. Então, se eu te falar, seu KPS é 60%, significa que 60% do seu amido está aqui. 40% está aqui. Seu KPS é 70%, falou, ótimo, 70%. Sua silagem tem 30% de amido, 70%. Ou seja, 21 unidades está aqui. Né? 9 está aqui. 50, metade está aqui, metade está aqui. Abaixo de 50, péssimo. Aí começou a ter frio, muito amido. Aí vem a pergunta, em quantos tamanhos o grão tem que ser quebrado? Quantos forem necessários para em 10 minutos ele passar na peneira de 4,75. Não tem um número. Ele tem que passar, tem uma peneira para isso, desenvolvida pelo Dr. Mertens. Então, foi o que eu disse para vocês. Ó. Se tiver metade até 70, foi feito um bom processamento. Acima de 70 foi feito um ótimo processamento. Abaixo de 50, um péssimo processamento. Aí vem começar a correlacionar um tamanho de grãos. Tanto para confinamento, como para um proteinado energético, para H de corte, quanto para H de leite. Quanto mais para a esquerda você for, menos o animal vai utilizar. E mais vai sair nas fezes. Então, como é que eu sei? Primeiro, duas maneiras. Você pode fazer manualmente, ou pedir para o laboratório, a gente faz análise para você de granometria, fria, né? Acima de 2 milímetros aqui, ou 2.000 micras, muito fria. Vai sair nas fezes. Tá? Isso é claro. Tanto é claro que a gente mostra aqui, ó. Quanto mais fino, ou seja, para a esquerda, mais o animal utiliza. Quanto mais grosso, ou seja, para a direita, menos o animal utiliza. Lembra que eu falei que quase 1 para 1? Se é 95% que ele utiliza, 5 sai nas fezes. Se é 75% que ele utiliza, 25 sai nas fezes. Você já imaginou 1/4 do milho que o seu animal está consumindo sair nas fezes? Porque você comprou um milho para ele ser transformado em outro produto, que é o leite ou carne, e você ganha dinheiro e valor agregado. Senão você vendia milho. Nem esse milho nas fezes você também não vai vender, porque aí a galinha vai comer. Tá? Então, processamento de grãos, tanto de silagem quanto de grãos que nós compramos, das rações, é muito importante. Tem muito dinheiro aí. Cada unidade percentual de amido nas fezes, 300 ml de leite, com 50 gramas de ganho de peso. Que é isso aqui. É esse gráfico. Tá? Se eu tenho 5% de amido nas fezes, o laudo vai te dar isso. O resultado vai te dar isso. 5% de amido nas fezes, eu tenho 95% de utilização do amido pelo animal. Olha que legal. É muito legal. Em dietas comuns, ou seja, em dietas de vaca de leite, de 15 a 30. Dentro dessa variação da dieta, você vai ter essa correlação. E gado de corte, mesma coisa. Trabalho feito por Dr. Richardzinho, mesma coisa. Ou seja, se eu tenho 10 unidades percentuais aqui, vai estimar 90% que o animal utilizou, eu estou perdendo 5 unidades percentuais. 5 vezes 300 ml é 1,5 litro de leite a menos. Tá? Então,
dá para ser feito um trabalho há 6 anos, 7 anos atrás, nós fizemos essa tabela, onde a média de amido fecal no Brasil era 6,5 e nos Estados Unidos era 3,5. Só tinha fazenda com 22% de amido nas fezes. 22, quase um quarto. Estados Unidos no máximo 12. Aí separando Paraná, Minas Gerais, olha um Wisconsin de Califórnia. O máximo, a média, 3%. Fazendas com milhares de vacas. Ah, mas o milho é mais macio, é mais fácil. Mas eles também têm que comprar da fubá. Eles também têm que dar fubá. Eles também fazem grão úmido. Tem todo um desafio. Então, olha o nosso aqui. O Paraná já estava, né, mais caminhado. Mas Minas, 7%. A média. 7% de amido nas fezes. Se eu abaixar para 5, são 2 unidades. São 600 ml. Todo dia. Que eu não preciso, eu não vou gastar mais nada. Eu vou utilizar mais meu milho. Penn State é uma ferramenta que o nutricionista tem que ter e a fazenda tem que ter. A fazenda tem que ter a peneira da Penn State. E ela tem que passar toda semana. É muito importante, porque a variação na frente do animal, ou seja, no coxo, ela vai causar queda no consumo de matéria seca. E algumas estatísticas, já colocando para vocês. Você é técnico, faz palestra de campo, professor, estudante, quer apresentar alguma coisa, o que você quiser de estatística de forragens do Brasil, a gente consegue te ajudar. Quero pelo estado, pânico, silagem, o que você quiser. Entre em contato com a gente, no caso aí pode falar com o Giovana, e a gente gera estatística para vocês. A única coisa que a gente pede, quando você for apresentar, põe a logo do 3R. Nós não vamos te cobrar nada. Só isso. Nosso ganho em marketing, ok? Então vamos lá. Matéria seca média de silagem de milho, 34. 20% de matéria seca? Não dá. 50 vai ser uns népios. Amido 28. Tem silagem de milho sem amido? Sim. Não é silagem de milho. Mas não tem amido. Disponibilidade da 27 horas. Mostrando para vocês. 80. Agora tem silo com 99. São 20 unidades percentuais a mais. É muito leite. Esse aqui deixou mais tempo fechado. Nós mostramos um gráfico para vocês. FDN médio 43. 30 é muito baixo. A gente nem fala desse desafio que muito pouco também é ruim. Agora 60 não dá. Um KD do FDN de 4%. Tem material com 7, que é muito bom, a 1,7, que é péssimo. TT no FD de 38. Falei para vocês que está de milho, 42 era bom. 38? Tá ok. 10 é pior que cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é 20. Ou seja, o animal vai utilizar 1/5 da fibra que ele está fornecendo. O enchimento da cana-de-açúcar é muito grande. A 60. Isso aqui é um pasto muito bem manejado, um pressecado muito bem feito, né? Uma diferença muito grande. Disponibilidade do FDN, a unidade no tempo. Então, em 24 horas eu quero 24% ou 22%, em 30 horas eu quero 30% ou 27%, em 40 horas eu quero 48% ou 44%. Está próximo, essa é a meta, tá legal. O FDN, 15. O bom seria 10. Esse aqui em 240 horas. Agora, se eu tenho 40% de UFDN, o bicho não vai comer. Aí 2 é muito baixo. pH, eu falei para vocês, redor de 4. Tem muita silagem. 2,7 é excessivo. A gente recebe muito material de empresa de semente, de híbrido, de milho, e que põe na garrafa PET ou no cano de PVC. Aí faz um pH muito baixo. Mas em silos comerciais, 4 está ótimo. 2 números que nós não comentamos. No final, no laudo, para quem trabalha com pecuária de leite, eu tenho Milk 2006. O que é isso? Se a vaca consumir 1 tonelada de matéria seca desse pasto, dessa forragem, desse pressecado, desse feno, ou dessa silagem, ela vai produzir 1.538 quilos de leite. Ok? Essa é a média. Tem silagem que vai produzir 800, quase metade. Tem silagem que vai produzir 1.900. Eu vou deixar para vocês as considerações, porque quase 500 litros de leite a mais por tonelada de matéria seca, vezes a produção de matéria seca por hectare, é muito leite. E a mesma coisa para o corte. A gente tem um bife Perton no seu laudo. No seu laudo. Se o animal consumir 1 tonelada de matéria seca, ele vai ganhar 150 quilos. Um exemplo. E outra forragem, 200. Então a outra é melhor. Para variar pasto. Muito importantíssimo. Porque se fala a linguagem do produtor. Tá? Então, você vai mandar o seu passo para analisar, pede o bife Perton, se você for de gado de corte. Pessoal, o que a gente quer? Isso aqui.
A gente fala, mais importante a consistência que nós falamos da Penn State, ou seja, no começo do coxo contra o filé, no meio contra o filé e no final contra o filé. Lembra que você tem uma série de elementos aqui que são micro, ppm, que se não tiver consistência, o bicho não vai conseguir ter o consumo que é preciso e as bactérias não vão desenvolver aquilo que é necessário. Tá? Tem suficiente quantidade no coxo, uma mistura muito bem feita, quantidade. O animal tem comida para comer 20, 22 horas por dia, o que é um desafio. Vamos nem discutir sobre isso. Uniformidade. E em qualquer fazenda que você faz isso, que chama auditoria do sistema alimentar, o leite sobe. Esse aqui, ele não mudou nada. Ele simplesmente começou a passar a Penn State, falou, tá ruim, eu voltava lá no vagão, colocava água, mudava a ordem de ingrediente, colocava o cardápio para rodar mais rápido, deixava 5 minutos, fazia de tudo. Aí começou a melhorar as coisas, começou a melhorar o que acontece, o leite sobe. Nesse caso, ele ganhou 10 libras por vaca por dia, 5 quilos por vaca por dia, sem ter custo nenhum. A mesma coisa você pode fazer no seu confinamento. Você vai ganhar 100, 150 gramas, ou melhorar a eficiência alimentar, que seja, sem ter custo. Quanto que não vale isso? A Penn State, só passando a Penn State, você não precisa mandar lá no laboratório. Como conclusão, pensa nisso aqui, ó, o seu ruminante, a sua bezerrinha que você colocou no arrendamento aí, para dar um proteinado para ela agora de corte, seu garrote, seus bezerros, suas vacas de cria, suas vacas de leite, o que você quiser. O ruminante, ele é um senhor de idade sistemático. Tá? Então, o ruminante vai no mesmo restaurante, no mesmo horário, com o mesmo garçom, com a mesma refeição, com a mesma bebida, com a mesma mesa, tudo no mesmo horário. Não muda. Esse é o nosso desafio. Porque eu fico mudando a comida todo dia. E aí eu vou ficar perguntando o que aconteceu com bactéria, protozoário, vírus, não sei. Não, filho. Eu só como arroz, feijão, bife e ovo. Quem falou para você parecer com a macarronada? E a gente faz isso todo dia. Por isso que a gente focou no treinamento. Constância no silo é importante, porque é metade do que o bicho come. Então, lembra disso aqui. Esse senhorzinho, ele tem um lugar para tirar leite, ele tem um lugar dele para comer, tem a cama dele, tem as amigas dela, tem os companheiros dele no pasto. Tudo, você não tem a menor dúvida que tem. Ele tem um lugar, 60% da comida ele vai comer logo após a ordenha, que ele vai voltar. Você vai juntar no curral, né, os garrotes. Na hora que você soltar, eles dividem em grupinho pequenininho, que é todos os amigos deles ali. Tudo. Eles são extremamente sistemáticos. As vacas têm as companheiras, não tem a menor dúvida que é um animal sistemático. O que a gente quer em termos de manejo da alimentação, não só da alimentação, da reprodução, da qualidade do leite, do financeiro, da gestão de pessoas? Diminuir variação. Por isso que eu falei para vocês, o final das contas, o laudo, ele tem que ajudar a diminuir variação. Não pode ter ponta de peito no começo do coxo, picanha no meio do coxo e maminha no final. Tem que ser tudo um corte só. Isso é muito difícil de fazer e tem muito dinheiro aí. Então esse cara falou assim, se eu tivesse que dizer minha mensagem para gestão, eu diria em poucas palavras que tem a ver com redução de variação. Reduz a variação. Pessoal, eu queria aproveitar para apresentar o 3R Lab, essa nossa unidade em Lavras. Todas as amostras que chegam no laboratório recebem código de barras. A partir daqui, não tem mais papel no laboratório. Como não tem há 20 anos a Microsoft, né? Finalmente a gente não conseguiu implementar. Então, sua amostra de solo chegou. Primeiro, ela vai ser moída. Muitos laboratórios não põem, só peneiram. Mas começando daí, você já não tem um tamanho de partícula uniforme. Segundo, vai ser cachimbado conforme manda o protocolo. E se é para dispensar 3 ml, vai cair 3 ml. Ou 2,99 ou 3,01. Não é mais, não pode ter mais dessa variação, porque senão a gente sabe que vai atrapalhar na extração no final. Fica armazenado suas amostras para qualquer tipo de checagem. Tem um tempo de agitação, por isso que nós estamos no meio da safra de soja. Fala assim, cadê meu? Eu mandei hoje, já quero resultado. Não tem como te dar um resultado confiável, porque eu preciso ficar agitando lá 24 horas para os elementos serem extraídos. E depois disso, o 3R Lab ainda filtra. Tem laboratório que não filtra, só decanta. Na hora que você vai puxar com a pipeta, todo mundo fez isso na faculdade, tem chance de puxar outros elementos e contaminar o seu resultado. Todas as análises de solos, proteinado, ração, mineral, é feito análise nessa máquina, que é uma máquina de um plasma, que é a mesma máquina que tem na Petrobras para determinar a contaminação de petróleo. Eu vou te dar o resultado em ppm,
B, que é parte por bilhão. A maioria dos laboratórios tem uma pressão atômica, que vai ter resultado em ppm, que é parte por milhão. Nós somos 1000 vezes mais precisos, tá? Todos os elementos aí para vocês. Leitura de pH, mesma coisa, né? Matéria orgânica, mesma coisa. Resina, textura, análise foliar, mesa vibratória, ou seja, não tem como vibrar na balança para andar ele na calibragem. O Francisco, com toda a equipe dele de solos, hoje é muito maior do que isso daí. Toda a parte de análise química e forragem mesma, qual aqui a bolinha que eu falei para vocês? Você vai mandar essa bola para o laboratório. Com um formulário, recebeu, colocou um corte de barras, acabou. Você escolheu via NIRS ou via química, se for via NIRS, vai passar aquela bolinha que eu mostrei para vocês. Aqui um exemplo de uma estufa, extrator de gordura e de fibra. Entre uma amostra e outra, a gente passa em ácido base para não contaminar os tubos, nitrogênio, a parte de análise de amido. E eu quero fazer análise mineral do gado, do pré-parto, vaca lactação, do meu proteinado, ração, o que for. Mesma máquina a gente consegue entregar para você. Mufla para fazer cinzas, máquina de KPS, que é para silagem de milho, a estufa. E um ponto muito importante no laboratório, a gente pode comprar um ácido fúrico 60 por R$200 ou por 20. Diz que é o mesmo ácido, mas é óbvio que não é. O que tem por 20, provavelmente ele não tem 60. E aí eu não consigo extrair os elementos dos seus alimentos com precisão. Por isso que o 3R só compra de 2 empresas. A gente só pode comprar de 2, porque eu pago mais caro. Mas se é 60, é 60. São certificadas. Isso custa. Se você quer um laboratório de confiança, você vai ter que pagar um pouco mais. A equipe da Márcia, que hoje inclusive é gestora, lá toda a parte operacional do laboratório, e foi o que eu falei no começo. Quer um laboratório? Procura certificação. Seja um laboratório de leite, de sangue, de solos, de nematóides, de você quiser, procure por certificação. Que significa que o laboratório está apto a te entregar resultados que são certificados por outros certificadores. Pessoal, a gente faz a Taça Brasil de Forragem, a gente está com mais de R$50 mil em prêmio. São 5 ganhadores de cada região, 5 melhores do Norte, 5 melhores do Sul, 5 melhores do Nordeste, 5 melhores do Sudeste, 5 melhores do Centro-Oeste. São 25 campeões, cada um vai ganhar R$5 mil em dinheiro ou em produto, da sua escolha. Então, você manda sua amostra, tem um formulário específico e você concorre. Tá? Se você quiser saber mais sobre a taça de forragem, pergunta para a Giovana ou vai nas nossas mídias sociais, que lá nós vamos explicar para vocês. 6 webinars por mês, todo mês. Um monte de informação. Tá? Então, vai lá no Instagram, no Facebook, curte lá que vai ser legal. E o 3R é isso aí. Cresce rápido, com qualidade, velocidade americana, expertise do cargo. É uma franquia de uma rede americana, é uma rede que tem de análise no mundo. Então, a gente tem segurança que está entregando para vocês que existe uma nova avançada. E nosso objetivo é liderança no mercado com encantamento do cliente. Ok? Muito obrigado. Vamos lá. Perguntas. Eu já vejo que tem 3 aqui. E no chat. Se vocês puderem fazer pergunta, vamos lá. No Q, mas eu vou voltar no chat. A Giovana postou para vocês aí o link para entrar no grupo do WhatsApp. Tem vários. E Telegram, Facebook, um monte de informação legal. Vamos ver perguntas aqui. Só queria saber... Anderson Kleber, boa noite. Só queria saber quais nutrientes que perde se colocarmos uma amostra 105 direto na estufa. Hoje, quais métodos adequados para uma matéria seca? Se é 55 ou 60? Essa pergunta é muito legal. Nós fizemos um paper, um resumo, na última reunião do The Science, há 2 anos atrás, comparando os métodos de secagem, tá? Matéria seca, para matéria seca, com micro-ondas, tem um micro-ondas específico para isso, uma potência específica, um método específico, ou estufa de 55, e depois o micro-ondas corrigido por NIRS e estufa 55 corrigido por 105. Não deu diferença. Por isso que os laboratórios americanos usam micro-ondas e pode usar também estufa. Qual que é o benefício do micro-ondas? É mais rápido. A estufa vai demorar de 12 horas a 24 horas. Como nós buscamos velocidade, e a ciência está mostrando que é igual, não tem motivo por que regredir, ok? Mais uma pergunta.
A questão da diferença do horário no consumo de pastagem é do Lucas. Período da manhã, tarde e noite. E sua qualidade nutricional afeta esse comportamento animal? Deve ser igual um senhor de idade? Depende para qual animal. E depende se você está falando de uma... É pasto, não tem nenhum suplemento, mas gado de corte, mais comum no gado de corte. É um arrendamento, uma área arrendada, que é pasto, agora está na seca. O consumo, ele vai ser muito influenciado mais pelo suplemento, porque vai ter que ter amônia no rumo. É essencial que tenha amônia. 2/3 do nitrogênio para fermentar a fibra precisa ser de amônia para essas bactérias aí. Então, muito mais influenciado pela amônia no suplemento do que pelo fuso horário. Mas, de maneira geral, o gado consome sol nascente e sol poente. Essa é de maneira geral, sol nascendo e sol descendo. Porque ninguém é bobo de ficar lá no sol quente o dia, pastejando, fica na sombra. Ok? Mas é sistemático também. Ruilon. Então, quanto mais fino o milho, ou seja, o fubá, o amido vai ser mais absorvido. Exatamente isso daí. Para a vaca de leite, exatamente. Se possível, menos 500 micras, que é o que a gente chama de milho para porco e milho para frango. Fininho, fininho, fininho. Como você monitora isso? Porque é o seguinte, tem custo para isso. A fábrica vai querer cobrar porque custa energia. Então, você vai saindo lá dos seus 1.500 micras, que você deve estar, que é o comum, você fala assim, eu preciso que moe mais fino para mim. Aí vai falar, 1.000 tá bom? Não sei, moe aí que eu vou ver. Como que você vai ver? Faz análise de amido fecal. Se a análise de amido fecal ainda estiver alta, desde que você tenha um processamento do grão da silagem bom, né, porque metade disso pode estar vindo do grão da silagem, mas se a análise da amido fecal estiver alta, você falou, então pode moer para 500, aí você chegou no máximo que o seu fubá pode fornecer em termos de minimizar o amido fecal. O resto está vindo da silagem. Para confinamento, não é isso. Você vai ter que moer mais fino até que não desestabilize o consumo. Porque você vai chegar num ponto que aí o consumo começa a desestabilizar. Aí você para. Né? E são dados do Dr. Richardzinho que fala isso pra gente. William, sinais de milho, quanto mais velho, melhor para a sucessão do amido. Quanto mais velho, melhor, porque nós mostramos o aumento, é o piqui que perde a casca. Nós mostramos um aumento na atividade do amido. Quanto mais velho, melhor. Quanto mais velho, você pode deixar, tem dados de 10 anos. Só que ele estabiliza. 7, 8 meses, está ótimo. Ok? Ok no chat. Agora vamos passar para perguntas aqui. Deisiane, você poderia repetir a respeito do amido fecal, com a porcentagem do amido influenciando a quantidade de leite? Sim. Amido fecal, quanto mais você tem amido, ele é o único nutriente nas fezes que me dá força para entender o que está acontecendo com o animal. Se eu pegar a quantidade de fibra nas fezes, não me fala nada. Se eu pegar a quantidade de proteína bruta nas fezes, não me fala nada. E amido? Amido começa a falar. Ou seja, quanto mais lá, menos o bicho está absorvendo. Mas quão forte é isso? É 1 para 1. Se tem 5 lá, 95 ele está absorvendo. Se tem 10 lá, 90 ele está absorvendo. E cada unidade que eu diminuo, eu ganho 300 ml de leite. Então, se eu passar de 10 para 9, eu ganhei 300. De 9 para 8, eu ganhei 300. De 10 para 5, 300 vezes 5, eu ganhei 1,5 litro de leite. Ok? Bárbara, gostaria de saber qual é a finalidade do uso de estimativo do NDT pelas formas de Capelli, visto que a determinação do mesmo é demorada, necessita de muitos recursos e o vocabulário é importante para a formulação de dietas. Bárbara, para a fórmula de NDT, eu não sei se está falando tanto de leite ou de corte, mas o mínimo que você deveria pedir é o NRC, que é o conselho mundialmente aceito para gado de leite, que é o NRC gado de leite, para gado de corte, que é o NRC gado de corte. É o mínimo para você trabalhar. Menos do que isso, você vai ter desafio em termos de confiança. Mais do que isso, são as equações de Waze, que a gente também entrega no nosso laudo. E o que você quiser de novas equações, pode ser legal, mas
no mínimo com o NRC, é um número muito bom de trabalhar. Tanto é que é um National Research Council, né? São os maiores pesquisadores que estão lá. Daniel, IP nível de fósforo da forragem. Ele está no seu laudo. Ele vai estar muito próximo daquilo lá, mesmo via NIRS. Se você quiser ter uma confiança plena, pede análise química. Tá? Se você quiser ter um nível de cálcio e fósforo na forragem para determinar o seu suplemento. Provavelmente é isso que você está perguntando. Ele está lá, mas se você quiser, fala assim, não, eu quero que você faça análise NIRS para mim dos elementos orgânicos e eu quero que você faça macro, cálcio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, para mim, químico. Legal, para você determinar o seu suplemento pode ser muito útil. Qual a melhor grana do milho? Não entendi se quanto maior, pior ou melhor. Quanto maior, pior. Tanto para vaca de gado de leite quanto para vaca de corte. Quanto maior, pior. Porque ele está com a casca do pequeno. Você tem que quebrar. O nosso milho, ele é duro. Ele tem muita prolamina. Ele foi se protegendo de pragas. Ele foi feito para isso. Porque senão o milho estava estragando. E o ruminante não tem tempo hábil para poder utilizar. Não é igual um frango que tem um papo. Então, quanto maior, pior. Como melhorar a atividade da mídia silagem de milho já ensilado? Deixa fechado mais tempo. É a única coisa que você pode fazer. Você não conseguiu processar o grão do silo? Deixa o silo fechado 6 meses. Ponto. Bárbara, gostaria de saber se você terminasse o graxo regulado. Sim. Acético, propiônico, butírico, lático, estimativa do pH. Esses aí a gente consegue terminar para você. Para análise de corte também, quanto mais fino, melhor. Foi o comentário que eu fiz com o Richardzinho. Se for a pasto, não tem a menor dúvida. Quanto mais fino, melhor. Agora, confinamento, porque é 50% que o bicho come. Você tem 10 kg de consumo de matéria seca no confinamento, você tem 6, 7 kg de milho, 50% de amido, aí não é quanto mais fino, melhor. Até um ponto que não começar a disponibilizar consumo. Começou a variar consumo, que você está criando acidose nos animais, aí você dá um passo atrás. Naquele um passo atrás é a granulometria, que é ideal para você. Bruno Rabelo, pode correlacionar um quilo de silagem de matéria verde com quantidade de grãos inteiros e perda de leite? Cada grão inteiro aproxima de 300 ml na perda de leite? Não. Por uma questão simples. Não tem jeito de eu falar assim, eu faço análise de amido das fezes e vou falar assim, deu alto, deu 7. Quem está causando isso? Pela análise, eu não consigo saber se vem da silagem ou do fubá. Eu não consigo saber, porque amido é amido. Ok? Então, como que a gente faz? A gente divide os dois. Na silagem, como que está o meu KPS? Ou seja, o grão está bem processado? Qual que é o tempo de silo? No meu laudo, quanto que deu o KD do amido? Quanto que deu a atividade de 7 horas? Eu começo a pensar por aí. Se está ruim, deixa mais tempo fechado. Quanto mais tempo você deixar fechado o silo, menor vai ser o amido fecal. Porque você está atuando numa fonte, são metade do seu amido ali. E no meu fubá, na minha ração, no meu milho que eu compro, que eu moo em casa, que seja o jeito, se você quiser. O que eu faço? Tenta moer o mais fino possível. Isso aí é claro. Ou se você tem grão úmido, de sorgo ou de milho, deixa o silo fechado mais tempo. É a mesma coisa. Amido no silo pode ser de grão úmido de sorgo, grão úmido de milho ou de silagem. Ok? Pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês. Para a gente é sempre uma honra e um prazer estar junto, batendo papo. A gente faz esse webinar todo mês. Como eu disse, no próximo vamos começar a dividir e falar só de corte e depois só de leite. Agradecer a Giovana, do 3R Lab, começando em Goiânia. Agradecer toda a equipe do Reagro de suporte e vocês, né, que fizeram um investimento aí de 1h30 para saírem melhores. Como eu já disse, qualquer ponto que não ficou claro, nós estamos aqui para ajudar. Tá? Eu tenho contato da Giovana, para ser o meu contato para vocês também, estamos à disposição. Clique lá nas mídias sociais do 3R que tem muita informação legal. Ok? Obrigado, com Deus, tenha um excelente resto de dia aí. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você.